Oi, gente, tudo bem? Tá no ar o Mundial Podcast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. E nós estamos aqui no estúdio Vibecast, que tem toda uma tecnologia de ponta, tá muito bonito para você acompanhar aí os nossos convidados mais que especiais. Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e hoje estou com uma entrevistada maravilhosa, Carla Rigg, que é astróloga, terapeuta e vai conversar com a gente aí sobre astrologia e vários outros assuntos que são super interessantes e muito bacanas para a gente entender um pouco mais. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, obrigada pela tua presença aqui no Mundial Podcast. Carla, queria que antes de mais nada você se apresentasse para que quem está nos assistindo pudesse conhecer um pouquinho do teu trabalho na astrologia e essa trajetória tão bacana que você tem. Olá a todos que estão assistindo. É uma honra estar de novo aqui no podcast, na Rádio Mundial, né, que agora tem esse novo formato. E hoje vamos falar sobre astrologia, sobre terapia. Eu sou astróloga, terapeuta, estudo astrologia há 40 anos. E terapia vou fazer agora em 2025, 29 anos que eu abri meu primeiro consultório. Uau, de atendimento. Que legal, Carla. Então, tem uma longa jornada aí com essas duas formas que se unem no meu trabalho, que é a astrologia e a terapia. Que bacana. Carla, você já, inclusive, foi comunicadora aqui da Vibe Mundial. Sim. Durante quanto tempo você apresentou um programa aqui? Olha, eu tive uma passagem há 25 anos atrás, né? Nossa, era um sucesso, eu recebia muitas cartas, né? Naquele tempo de carta, né? De cartas, né? Até existia e-mail, mas era uma coisa assim só para nerds, né? Quase ninguém. Então, eu recebia muitas cartas, adorava. Meu programa chamava Astrologia e Comportamento. Que legal. E as pessoas perguntavam sobre suas vidas, seus signos, como é que era? Tudo, né? Muito mais sobre as suas vidas mesmo, né? As pessoas, elas sempre me procuraram mais nesse sentido, porque mesmo quando a pessoa procura o signo, ela quer que aquela visão ajude ela de alguma maneira a entender melhor o processo que ela está vivendo, os seus conflitos. Então, a astrologia, para mim, ela nunca se dissociou da forma terapêutica. E depois de um tempo, né, enchia meu consultório de atendimentos, né? Depois de um tempo, agora na pandemia, eu voltei a fazer um programa aqui, mas assim, é complicado com a pandemia, eu peguei Covid 2 vezes, né? Então, sim, período difícil. Agora sim, pretendo voltar a me comunicar mais aqui através da Você está no YouTube também, né? Sim, sim. Na verdade, ela continua comunicando aí tudo sobre a astrologia, porque está no YouTube, tem vídeos super assistidos. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores que um dos vídeos mais assistidos é um vídeo que você explica sobre a origem da astrologia. Sim. Aproveita esse início aqui do nosso podcast para contar um pouco desse vídeo que viralizou e que tem tudo a ver com a tua trajetória, né? Sim, sim. Bom, a questão é que a minha trajetória com a astrologia, ela depois de 30 anos de estudos de astrologia, eu descobri um erro de cálculos, né? Que é a astrologia sideral, que inclui a constelação de Serpentário. Inclui também a constelação de Órion. Órion se complementa com o Serpentário. Então, o Serpentário, que é o Filcus, né, é uma constelação que ela tem os pés na faixa zodiacal. Então, tem 19 graus da nossa faixa zodiacal, que são os pés de Ofilcus, que ele representa o deus da medicina, que é um homem carregando uma serpente. E você vê, ele se opõe à constelação de Órion, que é um homem que tem um braço erguido. Então, é a mão alinhada a um pé, né? Então, você vê os pés por onde entra a nossa energia. As mãos é por onde ela sai. Que interessante. Então, esse alinhamento é um alinhamento que ele traz um complemento muito mais enriquecedor para a astrologia, porque fala da diversidade que nós vivemos, que é a constelação de Órion, vem falar da jornada, do aprimoramento do ser humano. E a constelação de Ofilcus, ela fala sobre a resiliência, o propósito, que na vida, aquela coisa assim, sinto muito, mas na vida também tem dor, também tem problemas. Então, a gente precisa aprender a lidar. A gente não pode se esconder. Deixa eu fazer um amuleto de sorte, deixa eu fazer uma oração. A gente não pode evitar que os traumas, que os problemas, eles aconteçam na vida. A gente tem que ver esses fatores como amadurecedores,
do que nós somos, da nossa jornada, e que só lá na frente, na hora a gente não consegue ver, mas lá na frente você vai ver o quanto aquilo lapidou o melhor que você tem dentro de você. Então a constelação de Ophiuchus, ela traz esse sentido dentro da astrologia. Então ela se localiza entre a constelação de Escorpião e Sagitário. Dois signos muito fortes, né? Signos muito fortes, né? Então ela faz essa inclusão, certo? Então esse despertar que eu tive, eu assim, na época, né, que eu descobri astrologia sideral, eu já tinha muito ouvido falar que, olha, tem uma 13º signo, que é o Serpentário, parecia uma coisa assim de excêntricos, né? Uhum. Mas não. Era ciência mesmo. Eu tive muitas visões com cobras, sonhos com cobras, e eu fiquei perseguida com aquilo até o dia que eu me deparei com um desenho dessa constelação. E aquilo fez todo um sentido. E aí, assim, eu fui ouvir os argumentos, né? Os argumentos dos astrólogos, todos eles praticamente fora do Brasil, apesar que aqui no Brasil, quem defendia muito essa posição é um compositor famoso. Não me lembro exatamente o nome dele agora, depois eu mando para vocês colocarem nos créditos. Tá. Inclusive, ele escreveu um livro sobre isso. Então, assim, a astrologia védica, a astrologia indiana, ela também defende muito esse alinhamento correto, né? Só que ela não separa o tamanho correto das constelações, que é o que eu faço com a astrologia sideral. Né? Ou seja, dá para a gente perceber que a astrologia, ela é muito mais do que simplesmente a previsão dos signos, né, Carla? Não, muito mais, né? A astrologia, ela começa de uma maneira muito mais séria, né? Então, os astrólogos antigos eram astrônomos também. Eles já tinham previsto esse movimento do céu, esse novo alinhamento. Inclusive, Nostradamus, ele estava na borda desse momento que ia começar a iluminar a constelação do Serpentário. E ele sabia, ele era um homem muito culto, né? Ele não era só astrologia, astronomia, ele também era médico, né? Então, assim, o astrólogo, por tradição, ele sempre foi um sacerdote ou um homem da sociedade que ele tinha muito conhecimento. Uhum. Ele não era uma coisa assim, só ser astrólogo, só vou falar do seu signo. Esse empobrecimento da astrologia que a gente vê muito na era moderna, principalmente no Brasil. Aqui no Brasil que a gente observa muito, né, Carla, é que as pessoas querem principalmente saber, como é que vai ser o dia do seu signo, que signo combina com qual signo, né, para os casais especialmente. Eu, por exemplo, sou leonina e tenho 2 filhos, um virginiano e uma leonina como eu. E quando eu estava grávida da leonina, que hoje tem 11 anos, que é a Beatriz, todo mundo dizia, meu Deus, você é leonina e vai ter também uma filha leonina. É claro que a gente como mãe, você vai buscar e tal. Mas a gente conversando aqui, eu estava pensando como é muito mais amplo do que apenas as características pessoais de cada um, né? Sim, muito mais amplo. Inclusive, essa visão do signo, né? Então, claro que no mapa você vai ver vários elementos ali, não só no mapa sideral, em qualquer astrologia, que tem posição de Mercúrio, Vênus, Marte, que são signos também. Eles falam de uma personalidade. Mas o Sol ele tem muita força. O Sol é um elemento que na nossa personalidade, ele vem com tudo. Então, assim, Leão, como é uma constelação grande, muitas vezes na astrologia sideral a pessoa pensa que é Leão e é Leão mesmo. Uhum. Na astrologia tropical, o Sol dela está lá no final da constelação, na sideral está no começo. Virgem também é muito comum, Peixes também. Agora tem outros signos que é impossível, né? E eu até dou risada, já virou uma coisa assim irônica para mim. A pessoa chega, não, porque eu sou taurino. Ele não para de fazer caminhada, esporte, corre. Ele só acha que ele é taurino porque ele gosta de comer. Como se fosse só o touro come, né? Certo. Então, assim, o touro, assim, ele é muito mais, vamos dizer assim, ele fica cansado fácil, né? O touro, ele faz alguma coisa, ele faz, mas já quer deitar, né? O Áries não para 1 minuto. E a pessoa, assim, até para eu fazer a leitura astrológica dela, é quando ela está fazendo uma caminhada. Porque eu sempre achei que eu era taurino, né? Então, naquele fogo todo. Ou, muitas vezes, a pessoa acha que é de Câncer.
mas não para de falar, de pensar, ela é uma comunicadora e está lá, extrovertida. Ai, porque eu sou tão canceriano. Eu sou tão... A pessoa não tem nada de câncer, né? Porque câncer ele não tem essa eloquência, não tem. Porque, na verdade, a contagem em relação aos períodos relacionados aos signos é diferente na astrologia sideral. Totalmente diferente. São datas corrigidas pela astronomia e utilizadas na astrologia sideral que eu pratico. Inclusive, o meu trabalho com astrologia sideral já tem um software, um sistema que calcula o mapa. Você viu que eu te mandei o seu mapa. Sim, inclusive. Eu mandei dois tipos, né? O artístico e o técnico, né? Sim. Foi difícil fazer meu mapa, Carla? Não, eu tenho um sistema tecnológico que eu coloco as posições comuns e ele já converte automaticamente para as posições corretas, o tamanho das constelações. Você viu que no seu mapa tem Ophiuchus, Órion também, né? Então, assim, esse ajuste é fundamental na hora de ler o mapa. E olha, desde que eu comecei a praticar astrologia sideral, eu já li centenas de mapas, né? Todas as pessoas me deram o mesmo parecer. Eu me identifico muito mais com essa leitura. Ele é mais completo, o mapa sideral, que o mapa astral, que a maioria das pessoas já está um pouco mais acostumada até com essa denominação? Olha, eu não vou falar que ele é mais completo, ele tem uma abordagem diferente, ele tem uma abordagem mais profunda. Qual que é a diferença? Olha, a astrologia sideral, ela vai falar muito mais de uma visão de alma do que de uma visão de ego. Então, por exemplo, a astrologia comum, ela vai falar muito do relacionamento, vamos dizer, por mais que sejam importantes esses temas para as pessoas, são mais banais do que os abordados dentro da astrologia sideral. Então ela quer saber mais, será que esse é um período bom para eu fazer uma viagem, para eu comprar uma casa, para um carro, ou que, não que a pessoa não tenha direito a ter essas dúvidas, né? Mas ela atende muito mais a esse propósito, eu observo, né? Até porque assim, eu não cheguei ontem na astrologia. A astrologia sideral, eu comecei a trabalhar com ela desde 2013, mas eu já tinha 30 anos de astrologia nas costas. Ou seja, somou ao conhecimento que você tinha. Muito bem. Que, aliás, gente, o conhecimento da Carla é incrível. Ó, para vocês terem uma ideia, astronomia, neurociência, psicologia, astrofísica, filosofia. Psicanálise, né? Psicanálise. Que legal você também trazer tudo isso para a astrologia, né? Um trabalho muito completo e, assim, que levou muitos anos também, eu imagino, né? Sim, porque, assim, quando eu comecei como astróloga, né? Eu comecei a estudar astrologia com 15 anos. Com 15 anos, assim, juntava quase que a escola inteira em volta da minha carteira para montar mapa, porque naquele tempo não tinha software, não tinha nem aquela maquininha do shopping que rodava aquele desenho, nada. A astrologia, assim, foi uma descoberta. Então, todo mundo queria saber e fazer. Eu fazia previsões acertadas nessa idade. Com 15 anos de idade. Olha, minha adolescência, assim, a trajetória de vida das minhas irmãs. Que legal. Eu acertei a minha, né? Eu lembro que quando o meu primeiro casamento, eu vi na minha previsão, falei, olha, eu vou fazer uma viagem esse ano que eu vou conhecer meu marido. Por meio do seu mapa? Por meio do meu mapa. Conheci. E depois, quando a gente começou a namorar, eu já sabia, mas eu falava para ele, olha, não tenha muita ilusão. Porque nós vamos ficar casados 11, no máximo 13 anos. Porque você analisou o seu mapa e o dele? No meu mapa, não. O meu, só de ver no meu mapa. O seu já dava para identificar tudo? Já dava. Falava assim, 11, no máximo 13. Ele, imagine, ria, né? Isso é bobagem. Exatamente o que aconteceu. Uau. Falei, porque se eu não me separar de você, eu vou ficar viúva. E ele também faleceu bem mais cedo, foi no Covid. Nossa. Depois, coitado, né? Não quero trazer isso como um case, né? Mas, assim, só para mostrar que, assim, a astrologia, principalmente no astrólogo, quando ele tem essa imaturidade, né? Ele é muito catastrófico, né? Ele é muito emblemático, né? Determinista. E você não se assusta, assim, Carla, quando você pega um mapa de alguém que já tem tudo tão delineado, bem desenhado, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins,
Porque como a gente sabe, né? A vida é feita de amor e de dor, né? Quando você pega um mapa e você tem uma trajetória de vida um pouco mais pesada, né? No sentido, vamos supor, de uma doença ou de um casamento que não vai dar certo, um relacionamento que não tem futuro. Como passar isso para essas pessoas que trabalham nessas terapias com você? Sim, não, o mapa ele é meio caminho andado na terapia, justamente para esses pontos traumáticos, né? O mapa ele não mostra só quais são os possíveis pontos traumáticos, quanto mostra as idades desses traumas quando eles foram desenvolvidos. Então, assim, eu já pergunto o que aconteceu nessa idade, na sua vida, com relação a isso. Você consegue já visualizar? Sim, a astrologia mostra. Não é uma questão de astrologia sideral. Um bom astrólogo, ele consegue ver esses eventos, né? Então, e a Carla comentou comigo nos bastidores, gente, que eu achei bem interessante, que as pessoas apenas dando a data de nascimento e o horário de nascimento, elas já conseguem, assim, ser lidas na íntegra, né? Sim. Como se estivessem sem roupa, sem lenço, sem documento. Como é que esses dados, Carla, podem se refletir para realmente que cada pessoa, que cada indivíduo é único, a gente sabe, possa ser tão bem lido, bem descrito, eu diria até? Olha, veja só, não é uma coisa mágica que acontece no mapa. A gente tem que ter uma visão mais ampla. Pensa que tem uma coisa chamada universo. Todos nós estamos relacionados com ele, entre nós. E a astrologia, ela mostra que existe uma sincronicidade que nos ajuda a mostrar esse caminho. Porque a astrologia, ela não existe para ser um amuleto mágico. Uma coisa de, olha, não, ela está ali para ser usada mesmo. É para ver, olha, você tem esse potencial, você pode encontrar esse problema na sua vida, sim. Então, assim, a vida ela é traumática por si só. Então, assim, a gente tem que tentar fazer a vida menos traumática possível para nós mesmos e para os outros, né? Então, a gente tem que se ver nesse ponto. Então, assim, a astrologia ela vai mostrar, olha, tem 3 situações que você pode viver. Você pode absorver esse trauma e amadurecer, certo? Como pessoa, você pode, no momento adequado, procurar curar o reflexo que isso traz na sua vida. Agora, você pode escolher só ficar se encolhendo, se escondendo e sofrendo com isso. E tem o pior caso, que esse é um caso que nem procura astrologia. Você pega esse trauma e se torna um traumatizador. Traumatizando outras pessoas. Outras pessoas. Então, assim, é aquela justificativa que não cola, né? Ai, porque ele abusa, porque foi abusado, né? Ai, ela foi tão maltratada, então ela maltrata todo mundo. Será? Ou seja, a cura também existe por meio da astrologia, né? Ah, totalmente. A astrologia, ela vem mostrar, olha, tem um caminho. A astrologia, ela não vai falar, olha, vou te mostrar uma vida perfeita, porque não é assim, não é esse o objetivo. Ela fala, olha, tem um caminho melhor. Se você entender que a receita do seu bolo é essa, para de querer usar ingrediente que não é do seu bolo. Certo? Então a pessoa, ela, por exemplo, eu tenho Mercúrio em Capricórnio, como eu estava falando, brincando antes de começar. A minha mente, ela é muito cartesiana, tudo tem que ser muito organizado, eu gosto de planilha de Excel. Não adianta me fazer, vamos fazer um curso aqui. Outro dia me convidaram, né? De oratória, que você vai ficar toda extrovertida, vai ter um monte de seguidores. Eu falei, nem me apresenta. Primeiro que eu não gosto desse tipo de coisa, né? Segundo, essa não é a receita do meu bolo. Cada um tem a sua receita de bolo, né? Mercúrio em Capricórnio, ele vai devagar, né? Aliás, gente, eu fiquei muito curiosa. Acredito que quem está nos assistindo também. Qual que é seu signo, Carla? O verdadeiro. Pode revelar? Você vê, é uma libertação, porque a astrologia tropical, eu achava que eu era capricorniana. Porque você é de janeiro? Qual é a sua data de nascimento? 14 de janeiro. 14 de janeiro seria Capricórnio, então, né? Aí assim, até uns 20 e poucos anos de idade, eu até engoli aquilo. Falei, um dia eu vou ficar uma mulher super séria, super próspera, super rígida.
pera, não aconteceu nada disso. Porque o capricorniano tem essa fama de ser mais metódico, né? Mais sério. Sim, muito materialista, né? Inclusive então, assim, bem econômico, né? Pelo menos a fama, né? Que o capricorniano, ele é mais econômico. Até sou econômica, né? Mas assim, a veia do Sagitário foi aquela que sempre veio com a minha vida, com o conhecimento, com a liberdade. Não gosto que me prende, não gosto que fica perto, não tem essa coisa, seriedade, gosto de rir. Então assim, quando eu descobri a astrologia sideral, eu falei, gente, eu não sou de Capricórnio, eu sou Porque de na Sagitário. astrologia tropical você é Capricórnio e na astrologia sideral você é Sagitário. Sagitário. Perfeito. Porque o Sol, no dia que eu nasci, ele estava alinhado à constelação de Sagitário, ponto final. É isso que vai determinar, então. Isso que vai determinar. Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, você vê Vênus. Vênus, na astrologia tropical, estava em peixes. Vênus em peixe é uma mulher romântica, que ela está aberta para o homem cuidar dela, recebe presente. Não, é totalmente o contrário. Não é o seu perfil. Aí você conseguiu entender um pouco mais sobre você, mim, escreveu, não leu, o pau comeu, corre daqui. Não. Vênus em Aquário. Vênus em Aquário, assim, sempre diferente. Sempre Aquário que é mais livre, né? Mais solto. E você vê todos os mapas, as centenas de mapas que eu li com astrologia sideral, porque eu li 30 anos de astrologia tropical. Mas depois que eu li com a sideral, foi uma coisa que a maioria das pessoas já tinham lido o mapa com algum outro astrólogo tropical. Falou, nossa, fez muito mais sentido. Carla, e conta pra gente, você atende centenas de pessoas online, gente... Poxa, a Carla atende pessoas que estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Acho tão legal esse trabalho que você faz. Sim, como terapeuta, mas associando a astrologia. Sim, né? astrologia. Como é que é uma sessão de terapia focada na astrologia com pessoas de vários países, não apenas aqui do Brasil, São Paulo, Rio e outras regiões, mas também fora? Como é que você trabalha e consegue fazer com que as pessoas identifiquem nos seus mapas essas características e até mesmo esses caminhos para melhorarem suas vidas? Sim, vamos lá. Então, assim, eu não atendo ninguém sem ver o mapa astral. Para mim, assim, o nome da pessoa, ela falando comigo, não significa nada sem eu ver a alma dela ali no mapa que eu vou ver. Eu vou ver que energia que ela está vivendo, como que foi a trajetória dela, quais foram os traumas que ela trouxe, quais são suas dificuldades, as suas potencialidades, que sinergia que ela vai ter com a terapia também. Então, eu preciso dessa radiografia da alma, que é o mapa, dentro da terapia. Então, quando eu começo a trabalhar, lógico, eu não vou chegar e abrir o mapa e falar assim, né, pegar o trauma, a ferida, você tem isso, você tem aquilo, tem que trabalhar. Não faço isso. Até porque não é uma maneira correta de fazer. Então, tem pessoas, assim, se você está tratando de um trauma, se você ficar expondo demais, você vai trazer mais problemas ainda. Sim, às vezes a pessoa também nem consegue entender muito bem por que tem alguns traumas, né, Carla? Então, acho que até a própria terapia vai ajudando ela a de alguma maneira, compreender um pouco mais sobre sua vida, né? Então, tem que ser devagar no primeiro momento mesmo, né? Eu tenho a minha técnica assim, ao invés de eu pegar aquela sombra de sofrimento que ela traz e apertar até doer, né? Que nem aquele médico, dói, aqui dói, né? Não. Eu pego o que ela tem de luz e puxo e aumento. Aí, quando chegar na hora de mexer naquela feridinha, ela já está mais fortalecida. Ela está anestesiada. Aquilo já, ela está muito mais pronta para se libertar daquilo. Então, esse é o processo, né? Então, dentro desse trabalho, eu tenho 3 técnicas que eu utilizo. Então, a primeira fase da terapia, que é uma fase mais curta, é uma fase assim de um equilíbrio necessário para chegar na fase mais profunda, que é uma fase que eu trabalho com afirmações, que é inclusive um livro que eu estou lançando agora. Né, a gente já vai falar que nesse fim de ano tem lançamento, tem novidade, daqui a pouco a gente vai comentar, né? Então, eu trabalho 5 elementos. Os 5 elementos em equilíbrio ajudam na hora de chegar no mapa. Tá. Então, eu vou trabalhar os 5 elementos dentro do mapa. Ou seja, um caminho até chegar, né, nessas características todas. Isso, aí eu vou trabalhar, eu pego o mapa, então assim, o mapa, o que ele vai mostrar? Que todos aqueles elementos cósmicos, eles são o quê? Símbolos, arquétipos da psique do ser humano. Então, todo mundo tem Mercúrio, Vênus, Saturno, Urano no seu mapa.
todo mundo tem esses elementos potenciais. Então, assim, Marte é um potencial de energia que não é uma coisa... eu tenho Marte, todo mundo tem. Certo? Então, assim, eu falo, ó, mapa astral é que nem música. Quantas notas musicais a gente tem? 7. Tem limite para a criatividade musical? Só com 7 notas? Imagine a astrologia sideral com 14 constelações e 14 elementos cósmicos. Que orquestra! Então, assim, é muita, né? É muita informação. Então, Mercúrio, ele vai falar da mente que aprende, da mente que pergunta, certo? Da mente que interage. Então, assim, essa é uma abertura inicial da terapia, que é associada ao elemento ar. Então, cada elemento, eu trabalho, por exemplo, eu pego Mercúrio ali, a pessoa ela tem Mercúrio em Áries, né? Que eu acho que você tem Mercúrio em Áries, né? Então, eu pego aquele Mercúrio e vou trabalhar até ela dar o máximo que ela pode do potencial que ela tem na vida dela daquele Mercúrio. Para que ela pense, aprenda, fala, interaja, se comunique, socialize muito bem. E assim, cada elemento vem, não? Então, assim, Vesta, que é a reflexão, Urano é a mente cósmica. Quando a gente trabalha a água, né, que é o emocional, então vamos trabalhar Netuno, que é a capacidade de sonhar. Sem sonhar, a gente não consegue viver feliz. A gente precisa de felicidade lá dentro, né? Claro. Só acreditar que a compensação, famosa compensação do cérebro, né? A dopamina, né? A Lua, a gente tem que amadurecer as emoções, aprender a socializar, porque senão a gente não vai ser feliz com ninguém. Então, trabalho a Lua e Plutão, que é a força emocional. Plutão, ele fala, se você não for forte emocionalmente, você nunca vai conseguir conquistar nada de verdade na sua vida. Então, eu trabalho todos esses elementos do mapa de uma pessoa. Então, cada um tem esses elementos numa parte da vida. Carla, e as pessoas, de modo geral, assim, se surpreendem quando se dão conta de todos esses detalhes que compõem uma terapia como essa? Se surpreendem e gostam, né? Então, assim, hoje eu estava até comentando, eu não atendo centenas de pessoas, gostaria, né? Mas se eu me desdobrassem mais 5, né? Eu atendo o máximo que eu consigo atender na minha rotina, porque eu também gosto de parar para os meus estudos e também, assim, para a astrologia pura, né? Então, assim, agora eu já estou preparando as previsões, que eu vou voltar aqui no próximo mês para falar. Vai ter previsão para 2025. Do próximo ano, né? Mas o meu objetivo é assim, é que com a terapia, a pessoa, ela já está, vamos dizer assim, não só dando o melhor que ela pode dar dos potenciais que ela tem, mas uma coisa importante é que, assim, astrologia, dentro da astrologia sideral, o diferencial para mim não é só a correção dos graus, não é só constelações, é uma forma de relação de energia diferente, que eu nunca tinha tido antes da astrologia sideral. Então, assim, inclusive eu chamo a minha leitura astrológica de sessão de cura. Que lindo! Que é uma sessão de cura, né? Então, porque assim, vou falar de ofilcos, vou falar de potencial de cura. A gente está na beira da era de Aquário. A era de Aquário, quem comanda a era de Aquário... Porque quem comanda, o comando é assim, porque a era de Aquário, ela está no início da faixa zodiacal. Então, toda constelação no início, ela tem uma constelação no alto, que é o seu meio do céu. Então, a constelação do meio do céu de Aquário é o Filcus, é o curador. Então, a grande posição de poder que nós vamos ter na era de Aquário são os curadores. Essa era de Aquário vai começar exatamente quando, Carla? Olha, não tem assim uma coisa exata, como eu te falei, o tempo terrestre e o tempo cósmico. É diferente, né? Ela já vem dando sinais há muito tempo. Então, essa entrada numa era não é uma coisa, você vê que não tem uma data determinada. Não tem, ela já está chegando aos poucos. Eu vejo muitos sinais aquarianos no que a gente está vivendo. Muitos, mas muitos. E eu, assim, nas minhas observações, porque não é uma questão de data, é uma questão de posicionamentos astrológicos, né? Então, no próximo Réveillon astrológico, Netuno vai estar no início da faixa zodiacal. Então, assim, Netuno, ele é o regente de peixes. Então, ele no início da faixa zodiacal, é como se ele estivesse passando a faixa para Aquário. Porque a gente está na era de peixes, passando a faixa para a era de Aquário. E assim, quem tem medo de Plutão, me desculpa que Plutão é até bonzinho perto de Urano, viu? Urano regente de Aquário. Urano e Aquário são aquele... Mais ele forte. chacoalha a sua vida sem dó.
porque ele é racional, ele não é emocional. Plutão, quando ele te tira uma coisa, porque você não tá, aquilo estava te fazendo mal, você que não sabe, mas ele te dá algo em troca. O Urano não, o Urano ele fala, olha, eu joguei tudo no chão, agora pega e coloca tudo de novo, melhor, hein? Senão eu derrubo de novo. É aquele pai bravo, mas que na verdade quer o bem do filho, né? Ele é uma energia, é a energia da revolução, é o revolucionário. Que legal. Carla, eu estava pensando aqui, né? As pessoas normalmente, elas buscam a astrologia para essas questões do cotidiano. Agora, quem, por exemplo, quer trabalhar com isso? Você também forma alunos que seriam facilitadores, vamos dizer assim, desse trabalho para que ele possa ser divulgado para mais gente, né? São terapeutas. Como é que funciona esse trabalho de formação profissional que você tem e atua já há algum tempo? Sim, eu tenho mais de 100 alunos formados, né? Porque assim, eu me dedico na medida do que consigo também, né? Então, eu tenho já o meu curso de astrologia sideral completo, são 30 videoaulas com apostilas. Ele é online? Com videoaulas, né? Mas tem apostilas também, tenho transcrição completa de todas as aulas, tem também um sistema tecnológico, certo? Por enquanto, o sistema tecnológico ele não é aberto a todos, só para os meus alunos, né? E tenho livros que eu recomendo, material de apoio, de tabelas, de tudo assim. O meu curso ele está completo. Então, assim, quem quiser fazer o curso, não tem assim, vai abrir uma nova turma, não. As aulas já estão todas lá. Então, assim, eu tenho mentorias para tirar as dúvidas. É isso que eu ia te perguntar. Tem uma mentoria também para as pessoas que assistem às aulas, acompanham o conteúdo nas apostilas, mas que querem conversar com você? Porque eu acho que vem dúvidas também, né? Nossa, meus alunos, eu tenho um grupo de estudos dos meus alunos até hoje, né? Todos os meus vídeos vão para lá, eles conversam muito entre eles, né? Então, às vezes eu participo, mas eles muito que se tiram as dúvidas. Muitos já estão trabalhando com a leitura astrológica. Hoje, raramente eu pego uma leitura astrológica. Pelo tempo e porque, assim, eu acho que eu já passei um pouco dessa... Eu leio nas minhas terapias, sim. Sim, agora, mas é um trabalho personalizado, é diferente. Só quero ler o meu mapa, olha, é difícil, tem que ter, assim, uma amizade, foi uma indicação de uma pessoa que eu admiro muito, né? Mas eu recomendo os meus alunos que já fazem isso muito bem. O que eu gosto de fazer, que assim, vamos dizer assim, que é o meu playground da astrologia, eu adoro fazer previsões. Ler previsões, olha, me procura, eu tenho tabelas completas, revolução solar, porque assim, eu não faço só revolução solar, a minha tabela, ela tem a revolução solar, a revolução lunar, e os símbolos do dia a dia. Eu até queria contar uma curiosidade aqui, Carla, para quem está assistindo o Mundial Podcast nesse momento, que a Carla, ela foi muito procurada no período da pandemia por vários veículos de comunicação e tal, porque ela, na época, declarou que 2020 seria um ano de cura e reconstrução planetária. Carla, como é que você se deparou com essas informações? E até você meio que me contou nos bastidores que se assustou com a repercussão que essa declaração teve, porque tinha muito a ver com aquele momento, né? Como é que foi esse processo e até mesmo conseguir, de alguma maneira, ajudar com essa previsão as pessoas a terem um pouco de fé e esperança num momento tão difícil? Foi um momento muito difícil. Olha, eu, assim, como eu falei, desde que eu comecei a trabalhar com astrologia sideral, abriu um campo de energia maior. Então, assim, 90 dias antes da pandemia, antes de começar a pandemia, que ela chegou no Brasil em março, mas ela começa em janeiro, né? Sim. Então, os últimos 3 meses, eu fiz um retiro espiritual. Foi quando eu escrevi as afirmações que eu coloco no meu livro agora, que eu uso muito no meu trabalho. E eu fiz esse retiro porque eu já não estava mais conseguindo sair às ruas. Porque eu só conseguia ter visões de pessoas morrendo. Pessoas morrendo, e eu ficava uma voz em mim, você precisa ajudar, então assim, eu ia assim, tipo, padaria casa, né, farmácia casa, porque eu ficava muito assustada. Você estava incomodada, mas estava tentando entender aquela situação. Que energia é essa, né? Aí eu fiz esse retiro, me acalmei,
Fiz até uma viagem mística, né, na virada do ano. Para onde você foi? E quando eu voltei, eu falei, agora eu vou sentar para ver as previsões de 2020. Essa viagem mística foi para onde? Fiquei curiosa. São Tomé das Letras, eu amo esse lugar. Lindo, que lindo. Né? E ali você conseguiu se reenergizar também. Sim, já estava mais calma. Aí, quando eu abri Quiron, que é o planeta da cura. Quiron, assim, a astrologia tropical também trabalha com Quiron. Tá. Você já reconhece ele como... Na astrologia sideral, ele é regente de Ophiuchus, que é o curador. Uhum. Ele estava no início da faixa zodiacal. Eu falei, meu Deus, o que vem por aí? Porque a gente já tinha recebido uma conjunção de Plutão com Saturno, que já, assim, toda a astrologia sabia que vinha uma paulada em 2020. Em 2012, eu fiz uma previsão. Falei, olha, que nós vamos ter 7 anos de desconstrução. Depois nós vamos ter um ano zero, que é 2020. Aí nós vamos ter 7 anos de reconstrução. Mas dava para ter uma ideia de que seria, por exemplo, uma epidemia? Não, isso não. Isso não aparece. Ninguém, isso não aparece. Certo. Aí, né, nem... Seria, assim, o que vocês conseguiam visualizar seria um período de caos. Período de caos. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala cura não é só de uma doença. Uhum. Cura é de tudo. Eles são os ajustes da vida. Às vezes uma resposta traz um alinhamento que representa uma cura. Então, assim, Quiron, eu falei, não, a gente vai precisar de muita cura esse ano. Uhum. Não, momento de caos, eu digo, vocês visualizavam para perceber que essa cura seria necessária. Sim, cura seria necessária. Inclusive... Quando eu fiz a previsão, porque eu faço mês a mês, minha previsão, tal energia entre esse mês e tal, em outubro daquele ano de 2020. Falei, olha, eu não sei qual vai ser a necessidade de cura, mas nesse mês nós vamos estar tendo uma luz de Urano para a mente cósmica dos cientistas. Nós vamos descobrir, vai ser um ano de descobertas de curas importantes para o nosso planeta. Foi quando a vacina foi descoberta. Que legal. E quando eu fui entrevistada em abril daquele ano, né, falei, olha, eu tenho certeza que outubro vai ter uma luz aí para essa cura, né? Que vai dar uma, né? Aí Ou seja, houve uma previsão que era esperançosa também, né? Que deu um outro ânimo. Porque isso era muito importante, era o que todo mundo queria na época da pandemia, a cura. Sim, porque eu procuro não ser essa astróloga aquela astróloga catastrofista, né? Como eu vejo muitos astrólogos. Ele só trabalha a astrologia para isso. Uhum. Ele quer engrandecer pelos aqueles títulos, né? Vai ter uma enchente, eu avisei que não é. Isso não é nunca foi meu papel. Se eu tenho alguma coisa de positiva para falar, o que eu acho que é realmente importante, eu vou lá tirar meu tempo do meu trabalho, vou fazer um vídeo e vou comentar. Uhum. Você vê, em 2021, eu não fiz vídeo nenhum de previsão, porque eu vi que ia ser um ano pior. Porque ainda era um período de recuperação, né? É muito difícil também. Não, morreu mais gente. Sim. Morreu mais gente, foi um ano muito difícil. Uhum. Eu falei, não vou fazer nada, porque o que eu vou falar de bom? Assim, uma coisa é você não querer falar trágicos, outra coisa é você fingir que o trágico não existe. Sim. Então eu prefiro não falar. Mas assim, a gente está nessa reconstrução, certo? Então a astrologia, ela quer mostrar também para a gente não se apegar com essas pequenas tragédias da nossa terceira dimensão. Aliás, o convite da astrologia é assim. Eu falo que a grande diferença da astrologia comum, tropical, para a sideral, é que a tropical, ela quer descer todos os elementos cósmicos para uma vida cotidiana e pequena de uma pessoa. Ela quer que, assim, que os planetas, os signos se prestem ao papel de falar se ela vai arrumar um namorado. Sim. Coisas mais bobinhas, mais banais, vamos dizer assim, né? Passar pano na sua pequenez, na sua vida mundana. Será que a astrologia, assim, a astrologia sideral, ela convida você a sair do seu mundo pequeno para um mundo mais amplo? Porque a vida, ela só é bem vivida e realmente você reconhecer ela como boa quando você dá um sentido mais amplo para ela. Então, a nossa quarta dimensão, que é a nossa compreensão, quando a gente começa a falar sobre temas como que a gente está falando agora e tudo, a nossa mente sai para uma outra dimensão. Carla, eu estava pensando aqui, né, durante esse nosso bate-papo, você acredita que a astrologia, ela conecta pessoas emocionalmente? Totalmente. Nós somos conectados. O problema, sabe qual é o problema dos relacionamentos? É a pessoa acreditar que o outro é uma pessoa diferente.
Quando ela descobre que o outro não é diferente dela, se ela está com esse outro, é porque ela tem tudo a ver com ele, nem que seja naquele momento. Nossa, isso melhora muito. Eu faço muitas terapias de casal. E como é que isso aparece nas terapias de casal? Ai, meu Deus. Deve ser difícil, né? Olha, terapia de casal, assim, eu só faço terapia de casal com casal separado na terapia. Eu não tenho emocional para brigas, gritos em cima de mim, como eu já tive muito. Sim. Então, eu gosto assim, olha, eu faço a terapia com ela e faço com ele. Então, assim, eles podem falar mal um do outro à vontade, que eu não vou dedurar ninguém. É o momento deles. Mas assim eu consigo que eles tenham um relacionamento melhor. Certo? Até porque, né, se eles estão na minha frente falando, eles não vão falar tudo que eles realmente sentem na frente do outro. Podem ficar mais constrangidos ou gerar algum tipo de mágoa ali, sim, né? Alguma até discussão para depois da terapia, né? E a sinastria ajuda muito, né? Porque a sinastria ela vai mostrar aonde um ilumina e afeta o outro. Em que consiste a sinastria? A sinastria é a comparação dos dois mapas. A sinastria dá para fazer sempre. Então, por exemplo, eu venho fazer um podcast com você. Você vai me entrevistar. Aí eu vejo, deixa eu ver se o meu Mercúrio aqui, a gente vai conversar, se combina com dela. Combina, então vai ser um bom papo, né? Isso dá pra tudo, então, pessoas que trabalham com a gente, em relacionamentos amorosos, familiares, trabalho, dá pra gente... tudo. Melhor, como pode ser melhor aproveitado? E quais os conflitos que se você já visualiza, você já se prepara para não desenvolver. Tem algum signo, assim, Carla, que na astrologia, claro que a astrologia a gente está vendo aqui que é uma ciência extremamente séria, mas tem algum signo que seria mais difícil e algum signo que você consideraria um pouco mais fácil para trabalhar ou se relacionar? Existe isso? Ou isso tudo é crendice e todos os signos têm aí seus aspectos bons e ruins? Todos têm seus aspectos bons e ruins, mas tem sim aqueles, depende do motivo, né? Então, por exemplo, Gêmeos. Gêmeos, você vê a constelação de Gêmeos, tem um monte de estrelinha pequenininha que forma um parzinho de mão dada. Então, os Gêmeos fala, olha, é a energia que você tem que aprender a se relacionar com os outros. Gêmeos é isso, Gêmeos é briguento. Ele argumenta demais. Você fala uma coisa, ele fala, mas por quê? Mas sabe aquela pessoa que não para de perguntar e esmiuçar, que cansa e acaba virando uma briga? É o geminiano. Então, é uma pessoa que, nesse aspecto, apresenta uma certa dificuldade para os demais signos. Sim, porque ele é muito argumentativo e ele puxa muito, né? Tem até um símbolo sabeu de Gêmeos que fala um gato discutindo com um rato, né? Então, os Gêmeos, ele tem que... Por quê? Porque ele vem para aprender a se relacionar com o outro sem conflitos. Então, ele vai viver muitos conflitos para ele aprender que conflito não é bom. E para ele aprender a parar de culpar o outro pelo conflito, quando ele vai descobrir que ele também gosta do conflito. O conflito é bom, é saudável às vezes, esse né? Mas assim, não é uma coisa muito de signo. Tem as pessoas, por exemplo, a pessoa ela tem Marte na casa descendente, na casa 7, que é a casa do outro. Então, ela é uma pessoa que ela gosta de puxar uma briga, de fazer ciúminho no outro, gosta de dar um barraquinho, né? Então, assim, tem pessoas que eu já falo, assume que você gosta, né? Então, assim, agora, depois que você assumiu, você sabe que é uma coisa sua, para de procurar briga com o outro. Faz coisas mais interessantes, sai os dois para escalar, né? Sei lá, vai fazer uma trilha, vai fazer coisas assim, às vezes é uma falta de uma certa atividade, de um equilíbrio, né? Mas assim, todos os signos, eles têm o seu complementar. No amor, por exemplo, que signos seriam os que mais se complementam? Existe isso? Olha, todos se complementam de alguma maneira. Você vê, o Áries e o Libra. Então, assim, o Áries é o fogo. O Libra é o fogo sagrado. Ele precisa da ponderação. E o outro precisa da atitude, né? Então, assim, se complementam dessa forma. Touro e Escorpião. Apesar que Touro também se complementa com o Filcus. Certo? Então, aquele impulso de mudar, eu quero jogar tudo no fundo desse poço, que é o Escorpião, né? O Touro fala, calma, né?
deita aqui um pouquinho, vamos descansar, né? Ou quando o touro está muito acomodado, o escorpião vai lá, joga ele no... Então, assim, um precisa do outro, né? Os gêmeos com o Sagitário é outro, que gosta de um... Você vê como ele se complementa? Porque o Sagitário, quando os gêmeos puxam o conflito, ele... É aquela coisa, um cospe, outro pisa em cima, né? Uhum. Ele se complementa. Você vê o Câncer e o Capricórnio. Então, o Câncer é aquele que... Nossa, olha, eu sou uma pessoa tão emocional, tão dramática, mas eu não gosto que as pessoas... Ele transparece um emocional, mas ele não quer que as pessoas fiquem cobrando ele. Por que você está com essa cara? Será que você... Ele não gosta. É complicado o Câncer, né? O Capricórnio é perfeito para ele. O Capricórnio é aquele que deixa ele existir com o problema dele, não vai perguntar nada, né? E ele se sente seguro do lado do Capricórnio. Todos eles, você vê o Leão e o Aquário. O Aquário é o caos. Aquário é a energia do caos. E o Leão é a energia do Sol. Então, assim, o que é o Sol? O Sol é a estrela que nasce do caos. Então, o Leão é aquele corajoso. O Leão é aquela pessoa que ela chega, né? Aquele super-herói que põe abre o braço, põe todo mundo para trás. Deixa que eu enfrento o inimigo, né? Então, assim, o caos que o Aquário traz, o leonino compra. Uhum. Porque o Aquário, ele gera uma problemática que tira o melhor do Leão. E o Leão, o Aquário, ele precisa do Leão porque o Aquário, ele procura sempre pessoas que não têm medo de brilhar, não tem medo de se mostrar para o mundo, não tem reservas, né? Não sofre de inferioridade nenhuma, que é o leonino, né? E, por último, Virgem e Peixes, né? Inclusive, até falei recentemente no meu vídeo de Virgem, a constelação que passou. Então, o Virgem, ele vem para cuidar do outro. Só que ele cuida tanto que ele não se permite ser cuidado. Uhum. E ele quer ser cuidado em coisas que ele não precisa ser cuidado, né? Ele precisa ser cuidado espiritualmente, que é o Peixes. Quando ele não entende isso, ele fica só atraindo pessoas problemáticas, pessoas não sei. Ele aguenta toda aquela sombra do outro, achando que não... Eu tenho que cuidar dele, né? No dia que ele descobre, olha, ou você escolhe uma pessoa espiritualizada, ou você vai ficar pegando gente para criar, né? E o Peixes, assim, ele quer viver a alienação da vida e ele reclama que o outro quer pôr ordem nele, né? Ô Peixe, você não para de gastar. Peixe, que trabalho é esse que você faz, né? Que eu não estou entendendo. Isso é aquela coisa, o peixe, ele vive em várias dimensões, né? Uhum. Aí ele fala, nossa, eu não aguento mais ele implicando comigo, né? Mas é aquilo que ele precisa. Porque ele está ali porque ele precisa de ordem. E o outro está ali porque ele precisa de uma coisa espiritual. Que legal. Então, a gente se complementa assim, né? Carla traçou aqui alguns signos que se complementam, que eu acredito que muita gente que está nos assistindo vai se identificar. Isso é muito bacana para a gente entender um pouco mais, né? Carla, queria que você comentasse um pouquinho. A gente falou desses signos complementares e as dúvidas mais comuns que normalmente você recebe sobre astrologia. Tanto de leigos quanto de pessoas que realmente já estão num caminho aí de busca, claro que inicial, não com uma formação mais profissional. Mas que dúvidas normalmente aparecem sobre astrologia? Porque como a gente comentou no início do nosso papo, tem muita crendice, tem muita coisa que as pessoas acham que não é muito real, né, sobre astrologia. As pessoas leigas às vezes não entendem muito bem que é realmente uma ciência muito séria, que inclusive está associada a tantos estudos, né? Quais dúvidas normalmente aparecem assim de bate-pronto que você inclusive tem que até fazer um trabalho para desmistificá-las? Olha, veja bem, astrologia, quando uma pessoa procura astrologia, essa parte do desmistificar já está meio que vencida. Tá. Ela aceita a astrologia. Ela já acredita. Já acredita. Ela pode não conhecer os detalhes, mas ela já aceita. Então, assim, as pessoas elas têm muito mais uma busca por elas mesmas do que pela astrologia em si. Uhum. Mesmo o aluno, quando ele vai estudar, ele não vai estudar pela astrologia em si. Ele vai buscar uma maneira, se aprofundar também na maneira de se conhecer e o mundo que ele está, né? Então, assim, no começo, as pessoas, elas buscavam muito a relação do que eu vim fazer aqui, né? Como se a vida tivesse uma mágica que ela tem que encontrar.
será que eu vou ser famoso? Eu ouvia muito isso. Será que eu, no meu trabalho, era como se fosse uma mística, né? Ai, com quem que eu vou casar? Então, mudou muito. A gente passou por uma revolução que esses não são mais os conflitos que a gente encontra, certo? Então, assim, não é mais uma busca, né? Então, as pessoas, elas estão muito mais numa problemática de como que eu lido com a minha vida. Certo, perfeito. Com o que a astrologia pode me falar para me ajudar a lidar com questões que eu reconheço que eu tenho dificuldade. Carla, essas pessoas que já estão com esse meio caminho andado, então tem mais facilidade. E quem não acredita em astrologia? Eu conheço algumas pessoas que acham bobagem, perfumaria, coisa de louco, às vezes até, imagina, vai acreditar que tal signo tem essa característica ou não. Como fazer com que essas pessoas entendam a importância da astrologia na vida delas, já que elas têm essa dificuldade em acreditar? Olha, veja só. As pessoas, você vê, uma pessoa que foi estudar astrofísica na USP, quanto super racional ao meu redor, não acreditando mesmo. Sim. Mesmo. Eu nunca a mentalidade é diferente, né? Muita razão, né? Nunca tinha vivido isso, né? Nunca tinha vivido isso. Mas você sabe que depois que eu saí de lá, eles fizeram 2 palestras sobre astrologia. Uau. Porque, olha, o meu argumento é o seguinte, a ciência, o problema da ciência com a astrologia, e eu já estive no meio da ciência, não é com relação à existência da astrologia. Existe um respeito, sim, a própria cosmologia, então, assim, não existe uma falta de respeito pela astrologia da maneira como ela é aplicada, certo? Então, você vê Stephen Hawking, aquele cientista famoso, sim, né? Então, ele falou o seguinte... Ele falou, o problema da astrologia não é o fato dela dar um caráter para a energia. Falar, Mercúrio é assim, tal constelação é assim. Não é esse o problema. O problema é ela se basear num céu inimaginável, em posições inimagináveis. O problema da ciência, do cético na ciência, é falar como é que nesse momento nós já temos equipamentos precisos o suficiente para saber que o nosso Sol, ele está alinhado na cintura da Terra com a constelação de Libra. E no começo a gente está de Libra, hein? A gente não chegou nem na metade da constelação de Libra. E eles já estão lá em Escorpio, que nem... Como? Que céu é esse? Uhum. Então a ciência, como que ela pode aceitar isso? Que não tem, assim, você vê, quando eu fui para a astrologia sideral, antes de ir, eu falei, não, eu quero ouvir o argumento da astrologia tropical. Porque já tiveram várias entrevistas super interessantes, falou, olha, está faltando constelação, como é que pode? Olha o que falam os astrônomos, né? Então, eles foram entrevistados. Que argumentos, sabe, é como você falar para uma pessoa assim, um terraplanista, né? Mas por que você acha que a Terra é plana? Ah, porque na Bíblia estava escrito... Você acha que isso é argumento? Que convence um cientista? Claro que não. Então, né? como você pode... Ah, porque 12 é um número perfeito. Pera, como? Aí eu passei muito tempo estudando a história da astrologia. Como é que começou essa divisão de 30? Uhum. Como é que começou isso? Então, assim, o conhecimento, ele é o antídoto para isso. A gente tem que estar com a mente aberta. Você não pode pegar uma opinião, como o cético, por exemplo. Então, a pessoa chega para mim... Ah, ela é uma cientista especializada em costurar cobaias. Eu não acredito em astrologia, mas o que você entende de astrologia para você me falar que não acredita? Uhum. Certo? Então, para você dar uma opinião definitiva sobre algo, você tem que ouvir aquele argumento, você tem que estudar, você tem que conhecer. Sem dúvida. Ter o domínio das informações, né? Sim. E aqui, Carla, eu vou já contar que nesse fim de ano tem novidade, né? Carla, a gente vai lançar 2 livros muito legais. Um deles é o Astrologia Sideral, A Identidade da Alma. Sim. E o outro livro é o livro das afirmações, Conversando com as Estrelas. Sim. Como é que foi escrever esses 2 livros? E como é que está esse processo para que eles sejam lançados? Como é que está o coração? Sim, esse primeiro livro, os livros já estão prontos, né? Então, o Astrologia Sideral, ele é um compilado de 30 horas de aulas de um aluno meu, onde eu falo tudo sobre astrologia sideral, com detalhes, as tabelas. Então, esse meu aluno, ele transcreveu, editou, montou
numa maneira assim, até vou estar nos meus agradecimentos do meu livro, né? Então agora está só numa fase mesmo de uma última edição, uma contracapa. Está na gráfica. Já, no próximo mês já está pronto. E o livro das afirmações, ele é uma parte do meu trabalho terapêutico, certo? Então, as afirmações é uma técnica que eu aplico na minha terapia e que traz muito resultado. E eu decidi colocar isso num livro para que as pessoas possam fazer elas mesmas. São afirmações para uma vida melhor, mais luz para as coisas que elas querem. Como é que são essas afirmações? As afirmações, elas são ativadoras de energia. Ah, sim. Então, as afirmações, elas estão relacionadas ao elemento ar, fogo, terra, água e éter. Então, os elementos nessa sequência. Então, as afirmações, elas falam do caráter dos pontos dessa energia. Porque quando você faz as afirmações, você vai ativando essa energia na sua vida e vai trazendo os benefícios do que é ativar. Porque essas energias estão sempre ao nosso redor. Todas elas, né? Então, você vai aperfeiçoar o trabalho delas com você. Então, por isso porque eu falo conversando com as estrelas. Porque as energias todas são cósmicas. As energias puras, elas vêm de lá. Né? Então, as afirmações, elas têm até o alinhamento, a respiração profunda, falar em voz alta. Tudo isso eu coloco no livro. Tá. Né? Porque a nossa voz, ela comanda a energia. A nossa voz, ela se sintoniza com o cosmo. Nós somos como frequências de rádio. Então, assim, você quer ser um chiado ou quando entra uma sintonia? Ou seja, tudo é por sintonia. Tudo é por sintonia. Falo, quando você é um chiado, você está a serviço do quê? Do caos. Porque o caos não existe sorte e azar. Caos e cosmo, os dois trabalham juntos. A escolha que você faz não é você, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Você está sintonizado com o quê? Você quer ser uma frequência ouvida ou você quer ser um chiado? Uhum. Então, sair do chiado é você limpar a sua mente, a sua energia. As afirmações é para trazer palavras positivas também, para que, como uma reprogramação mental, ela vai absorvendo uma maneira melhor de pensar. Carla, acredito que algumas pessoas que estão nos assistindo estão se perguntando: estou passando por alguns problemas, gostaria de ativar determinado campo da minha vida. Essas afirmações são para todo mundo? Todo mundo tem a possibilidade de melhorar, de evoluir com essas afirmações? Todo mundo. O que se espera das pessoas é isso. É isso que a gente tem que entender. É o que se espera, né? Eu digo sempre assim, tudo que você tem de errado, de ruim, de sofrimento, é mentira. É mentira. A verdade é o equilíbrio, é a felicidade, é o amor, é o alinhamento. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Uhum. Porque problemas, eles sempre existem, certo? Agora, você pode se capacitar melhor para lidar com eles, minimizar esses problemas. Você pode se ausentar desse sofrimento. Então, assim, ter um equilíbrio é você ter uma... Como que eu defino felicidade? Paz. Você olha para a sua vida e fala assim, eu estou feliz com o meu trabalho, eu estou feliz com o meu relacionamento, eu estou feliz com a minha vida material, eu estou feliz com, né? Então, assim, sair da ansiedade. Porque se a pessoa fala, não, o meu problema é que eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter mais... Pera, ela dentro daquele quadro de ansiedade, ela só vai trazer coisa ruim para ela. Não adianta ela fazer paliativos. É como você vai lá na sua casa, o seu cachorro faz cocô no tapete no meio da sala. Aí, ao invés de você ir lá, o que você deve fazer? Pegar uma vassoura, uma pá, limpar e jogar no lixo. Uhum. Não, mas tem gente que faz o quê? Olha, deixa eu desviar. Ai, tá cheirando mal, sabe o que eu vou fazer? Esprear um desodorante. Sabe o que eu vou fazer agora? Pôr uma árvore do lado. Uma planta. Acho que eu vou pôr um outro tapete em cima. As pessoas não lidam com objetividade. Então, assim, ficar achando que, olha, se eu tiver uma árvore do lado, se eu colocar um desodorante ali, limpa. É tão mais fácil limpar. Porque você descobre que o que é o limpar? É a mente. Que palavras que você está falando para a sua vida?
pessoa está sempre resmungando, está sempre falando mal, ai, eu não posso, eu não quero, ai, que ódio, ai, que raiva, não sei o que. O que ela tá formando energia para ela. E aí o que acontece? O nível de pensamento sempre tem associações negativas, está sempre carregado, sempre pesado. Aí como que vai se refletir nas atitudes dela? Ela não consegue fazer uma série de coisas. E o emocional? Está sempre tenso. Claro que isso que eu falo, não existe, eu não acredito em terapia miojo. Terapia miojo é mais uma árvore do lado do cocô do cachorro. Não é assim que você trabalha. Ó, lê esse livro, faz essa afirmação aqui. Não, tudo é um processo. É um processo. Esse livro é um início. Se a pessoa fizer ali tudo direitinho, certinho os exercícios, terminou o livro, tem o livro 2. O livro 2, as afirmações são personalizadas. Aí, assim, o que eu faço na segunda fase da terapia, eu vou colocar as afirmações do seu Mercúrio no seu mapa, do seu Vênus ali, né? Aí você vai trabalhar todos aqueles elementos de uma maneira mais profunda, certo? Claro que seria ótimo se a pessoa também tivesse algum tipo de terapia que ela conversa toda semana também. Mas, aquela coisa, se você não tem tudo de bom, se você tiver uma parte, já é alguma coisa, certo? Mas não queira, assim, coisas rápidas. Olha, eu quero uma coisa assim, ó, você vai resolver meu problema conversando 2 vezes? Isso eu já ouvi muito. Eu falo, não. Ah, mas e se eu te pagar? Olha, para, eu não quero gastar nem meu tempo respondendo isso daí para você. Se você quer realmente se libertar de um problema e partir para um relacionamento melhor com a sua vida, entra na terapia, em 90 dias você vai estar se sentindo melhor, em 6 meses melhor ainda, em 1 ano você já não se reconhece, mas olha, é pelo menos 2, 3 anos para você falar assim, puxa, minha vida tá legal. E é um tempo que é um investimento também, né, Carla? É isso que muitas pessoas não querem. O ser humano, ele é muito imediatista, ainda mais hoje com redes sociais, com internet, né? Não vai para nenhum lugar, infelizmente. Bom, a gente vai ter daqui a pouquinho, então, o lançamento de Astrologia Sideral, a Identidade da Alma, Sim. E também do livro das afirmações Conversando com as Estrelas, da Carla Rigg. Sim. Carla, você vai voltar em dezembro aqui com a gente para contar um pouquinho das previsões para 2025, né? Já está preparando? Sim. Como é que está esse trabalho? Já estou, assim, eu ainda vou entrar nessa energia, né? Então, assim, para mim tem grandes revelações esse ano, porque, assim, é um ano muito chave de mudança de energia. A gente está num processo muito acelerado de evolução. Muito acelerado. E já dá para adiantar para a gente se as previsões garantem que vai ser um ano bom? Bom, sim. Lembra que eu te falei, nós estamos nos 7 anos de crescimento, né? Agora, o que é bom para um? Né? O que significa ser bom? Ah, não vai ter problema nenhum, todo mundo vai ser maravilhoso. A gente está no processo de crescimento. Como me perguntaram nessa coisa de política, né, eles gostam de gastar astrólogo com isso, né? E esse ano com eleições norte-americanas, eleições do Brasil, muita coisa. Nem me chamem mais, né? Eu já depois da última eleição que a gente teve para presidentes aqui, eu fugi, eu falei, não quero mais me envolver com política. Não, porque assim, eu não acredito que seja assim. Eu lembro que eles ficavam, quem vai ganhar? Eu falei, não sei quem vai ganhar. A astrologia não fala quem vai ganhar. Não tem essa resposta precisa, né? O que eu posso te falar é que, assim, nós vamos ter uma melhora. Nós vamos melhorar. Então, assim, se for o seu candidato, ótimo, ele vai ser o melhor. Se for o outro, eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai ser obrigado a ser melhor, né? Ele vai ser obrigado a ser melhor. Porque, assim, nós estamos numa energia de melhora. Ele não é a melhor ou a pior, ele é um agente de uma melhora que vem através dele. Porque a gente está numa fase de melhora. Certo? E isso para tudo, né? Acho que não vale não apenas para a política, mas para tudo. Essa é a fase que a astrologia prevê. Né? Porque a minha previsão, eu falei, olha, as coisas, quando foi em 2020, nessa entrevista que eu dei. Aí quando melhora, eu falei, olha, não se ilude. Só do meio de 2023 para frente. Tem um tempo, né? Até o meio de 2023 não vai ter muita coisa ainda. A gente está saindo de uma escuridão, mas está saindo. Calma que depois as coisas vão começar a melhorar.
mas ainda tem muito colapso para a gente viver, mas são necessários. Sim, porque também são períodos de aprendizado. Sim, né? Sim. Bom, então, combinado que em dezembro a gente vai ter um bate-papo muito especial aqui sobre a previsão para 2025. A gente vai abordar aí diferentes aspectos das previsões da astrologia. E, Carla, eu quero te agradecer demais pela tua presença aqui no Mundial Podcast. Também te parabenizar por essa trajetória tão bonita e tão séria e tão bem feita. E queria que você deixasse seus contatos para todo mundo aí que quer te acompanhar nas redes, que quer fazer um curso teu, uma sessão de terapia e conhecer mais do teu trabalho. Sim, olha, meus contatos, acho que vai aparecer depois na edição, Sim, já estão aqui, o @astralem, _movimento, mas você está no YouTube também, né? Sim, não, meus contatos que eu gosto de passar é WhatsApp e e-mail. Tá. Também tem as redes sociais, né? Que o Facebook, Instagram. O meu site está meio desatualizado, né? Que meu técnico está viajando. E no YouTube, como é que você tá, Carla? Porque no YouTube seus vídeos YouTube bombam, né? Também, tem o canal no YouTube. Então, YouTube, Instagram, Facebook, que eu coloco, né? Eu coloco poucos vídeos, mas tenho vídeos lá. Que legal. Eu tenho planos de dar um up aí para 2025 vídeos, né? também. Bom, então os contatos da Carla estão aqui na tela para todo mundo que quiser acompanhar mais do trabalho da Carla, e eu agradeço demais. Obrigada pela tua entrevista. Obrigada, Cristiane. Obrigada a todos. Gente, e a gente agradece também a sua presença, a sua audiência aqui com a gente, acompanhando esse papo tão gostoso e tão esclarecedor sobre a astrologia. Obrigada pela sua audiência, então. Mundial Podcast fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.